Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E então, que batismo vocês receberam? E perguntou Paulo: o batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns 12 homens. Bom, primeiro eu queria colocar você no cenário. O apóstolo Paulo, ele está voltando da viagem, da terceira viagem missionária. Na verdade, ele está no meio dessa terceira viagem missionária. Ele vem de Antioquia, visitando todas aquelas outras igrejas que ele já havia pregado o evangelho. E Lucas, ele faz assim, isso de uma maneira muito rápida. Ele diz: olha, Paulo voltou, passou por lá e entra na cidade de Éfeso, porque Éfeso era a capital da província romana da Ásia, centro comercial mais importante da região, e tinha uma população naquela época de 300 mil habitantes. E por causa do porto que existia naquela cidade, Éfeso se enriqueceu por meio do comércio, e havia naquela cidade um grande templo, o templo de Diana dos Efésios, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. É interessante porque ela era uma deusa da fertilidade, e ela tinha lá não sei quantos, acho que uns 20 seios, mais ou menos, nessa figura aí. Essas coisas protuberantes que você enxerga ao longe são seios, né? E a ideia era que ela podia abençoar a questão da reprodução humana, da produção da terra e assim por diante. Dentro do culto que existia naquela ocasião a essa deusa, a prostituição fazia parte do culto, e existiam sacerdotisas do templo de Diana que eram prostitutas. Centenas de sacerdotisas encontravam-se disponíveis no templo, e ali então era um prostíbulo público. E por causa da importância dessa cidade, o apóstolo Paulo passa 3 anos nessa cidade. E nesse texto que a gente começou a ler, que vai do verso 1 até o verso 22 de Atos 19, Lucas personifica, ele dá uma ilustração para a gente, usando pessoas, de como as pessoas que estavam ali na cidade de Éfeso e estavam tomando contato com o evangelho, elas estavam vivendo a sua fé. E nesta manhã eu quero olhar para essa primeira personificação, não é? Onde Paulo está chegando de viagem e ele encontra 12 cristãos que viviam um cristianismo incompleto. E o texto que nós lemos fala a respeito disso. 12 cristãos que viviam um cristianismo tremendamente incompleto. É interessante que nesse texto Lucas vai usar a palavra discípulos, que é uma palavra que normalmente a gente usa para aqueles que estão seguindo a Jesus, mas é de tal maneira incompleto o cristianismo que eles vivem, que Paulo não considera os cristãos, batiza de novo, faz uma série de coisas. E eu queria olhar para esta
para estes homens, porque quando a gente olha para esse tipo de cristianismo incompleto que aqueles homens viveram, a gente vai encontrar muita gente na sociedade de hoje, guardadas as proporções culturais, vivendo esse mesmo tipo de cristianismo incompleto. É interessante que esses homens, eram 12 homens, eles tinham sido influenciados pela pregação de João Batista, e a semelhança de Apolo, como nós já estudamos, eles conheciam alguma coisa a respeito de Jesus. Eles criam que o Messias estava chegando, e muito provavelmente eles sabiam que Jesus seria esse Messias, mas não sabiam muito mais do que isso. E o seu cristianismo e a sua crença era tremendamente incompleta. Na verdade, eu diria que a rigor, eles não poderiam ser chamados de cristãos, e nem aquilo que eles viviam de cristianismo. E foi registrado esse fato nas Escrituras para que nós pudéssemos entender que existem pessoas ainda assim nos dias de hoje. Paulo, ao conversar com aqueles homens, ele pôde perceber que no cristianismo daqueles homens existia a falta de 3 elementos essenciais para que possa haver um verdadeiro cristianismo. Primeira coisa que faltava na vida daqueles homens: eles viviam um cristianismo sem Cristo. Eles viviam um cristianismo sem Cristo. Como é que pode viver um cristianismo sem Cristo? Mas eles viviam um cristianismo sem Cristo. Eles creram na mensagem de João Batista, que lhes anunciou que viria alguém após ele, que seria o Messias. Muito provavelmente eles soubessem por outros discípulos que esse alguém era Jesus, e sabiam o nome de Jesus. Mas eles nunca tinham tido uma experiência de entrega da sua vida a Jesus pela fé como Senhor do seu coração. E eles nunca puderam experimentar o poder da graça de Deus nas suas vidas. Eles apenas tinham ouvido falar de Jesus e acreditavam que talvez Jesus fosse o Messias, mas nunca tinham experimentado isso por si próprios. É interessante como há muita gente hoje que vive um cristianismo muito parecido com aquele que esses homens viveram. Quantas pessoas nasceram em um lar cristão ou num contexto cultural cristão e foram educados a respeito de Jesus, e sabem que Jesus nasceu, morreu, comemoram o Natal, comemoram a Páscoa, não é isso? Vão a um batizado de uma igreja ou num funeral numa igreja, mas nunca conheceram ou nunca experimentaram a sua graça, ou nunca ouviram a sua voz. E por isso eles vivem um cristianismo. Se você perguntar o que eles são, eles vão dizer: sou cristão. Mas o cristianismo que eles vivem está vazio, está sem Cristo. Na minha percepção, eles são como um frasco muito bonito que tem um rótulo cristão, mas se você abrir a tampa desse frasco, você não vai encontrar nada dentro, porque ele está completamente vazio. E por estar vazio, a pessoa tem uma religião, tem um título cristão, mas não tem uma experiência com Deus nem com Cristo. Eu posso dizer para você que até os meus 12 anos de idade eu era exatamente como esses daí. Até o dia em que alguém me disse que Deus podia falar comigo, e eu fiquei tremendamente desesperado, porque eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha ouvido Jesus falar ao meu coração. E aí eu comecei a buscar Jesus,
e descobri que eu podia conhecer Jesus, e que Jesus podia falar com a gente, que a gente podia experimentar algo tremendo da graça de Deus, maior do que uma fé religiosa, maior do que um título sobre a nossa vida, mas uma intimidade com Deus diferenciada. É tremendo isso, como tem gente que tem os aparatos da fé, mas não tem o produto principal da fé, que é Cristo Jesus, falando, interagindo, fazendo milagres, tocando a vida, movendo o coração da gente, no dia a dia da gente. E quando a gente às vezes fala alguma coisa assim, parece uma coisa do outro mundo, parece que é alguma coisa de maluco, porque não consigo entrar nessa realidade, porque parece que ser cristão é simplesmente ter uma cultura religiosa e ter um nome de cristão. Paulo olhou para aqueles homens e ficou com pena deles, porque eles acreditavam que eles eram cristãos. Mas quando Paulo começou a conversar com eles, falou assim: vocês já viveram alguma experiência com a graça de Deus, com o poder de Deus? Vocês já experimentaram o Espírito de Deus movendo-se na sua vida? Eles disseram: não sabemos nada disso. Tem essas coisas? Acontece isso? Pode, é verdade? E de repente então Paulo começa a lhes explicar como eles podem experimentar algo mais de Deus. E naquele dia, nesses 7 versículos, eu acho que não foram 3 minutos de conversa, aqueles homens viveram a maior de todas as experiências da sua vida, porque eles não apenas conheceram Jesus e experimentaram a presença, o propósito e o poder dele na sua vida, como também experimentaram a bênção de serem usados por Deus e serem instrumentos de Deus nessa terra. O que eu vim fazer aqui hoje é dizer que tem muita gente que está sentada nos bancos das igrejas evangélicas, católicas, seja lá qual for, que tem o nome de cristão, mas que não conhecem Jesus, que nunca ouviram a voz do Senhor aí dentro do coração, que nunca experimentaram o poder de Deus na sua vida, que talvez a fé seja uma mera expressão da sua cultura. E eu quero dizer, que pena, porque você é como aquele vidro bonito que não tem nada dentro. E a Bíblia nos diz uma coisa tremenda, que você pode ter mais da graça de Deus sobre a tua vida, que Ele não quer que você apenas o conheça de ouvir falar, de ouvir que alguém teve essa ou aquela experiência com Deus, mas Ele quer que você experimente a graça dEle aí no teu coração. E sabe, isso não acontece pela conexão de um homem, de uma pessoa, de um lugar, de um ritual que você faz, ou de um caminho sagrado que você anda, mas a Bíblia diz coisas tão simples, que na medida em que a gente busca o Senhor Jesus de todo o nosso coração, e na medida em que a gente invoca Jesus para vir morar dentro da nossa alma, e na medida em que a gente se coloca na mão dEle, para que Ele seja o Senhor, o Salvador, o Mestre, o Rei da nossa vida, Ele mesmo responde essa oração, e Ele vem para encher o vazio da nossa alma. Tem muita gente vivendo um cristianismo sem Cristo, e um cristianismo sem Cristo é mera cultura religiosa, cultura social, que não preenche o coração. Mas quando a gente vive um encontro com Deus, coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer na nossa vida. Quantas são as pessoas que têm símbolos da fé, mas não têm o poder da fé no seu coração? Eu já disse aqui para vocês que uma vez fui visitar uma senhora, estava muito enferma, e aí fomos orar por ela, e a casa dela estava cheia de símbolos da fé. E aí ela fez uma pergunta para mim, disse: pastor, eu tenho uma pergunta, será que o senhor podia me ajudar? Cheia de símbolos da fé pela casa toda. E ela me perguntou: por
que a gente chama Jesus de Salvador? Eu nunca entendi isso. E eu fiquei pensando, que coisa, a coisa mais elementar da fé, apesar de todos os símbolos espalhados aqui pela casa, não está no coração. Quanta gente está vivendo um cristianismo sem Cristo? Você já ouviu a voz de Jesus na sua vida? Você já sentiu o toque de Jesus no teu corpo, na tua situação de vida? Você já experimentou o poder de Deus fluindo através de você? Eu quero dizer que cristianismo é mais do que uma crença. E quando a gente convida as pessoas para aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, não é como a gente faz, olha, muda de time de futebol. Não, a gente está dizendo, tem mais. Tem coisas tremendas que Deus pode e quer fazer na tua vida. Tem mais da graça de Deus, tem mais do poder de Deus, tem mais dos milagres de Deus, tem mais. Agora tem que começar. Esse é o primeiro passo. Quando a gente escuta alguns testemunhos, como nessa campanha a gente ouviu aqui, tantos testemunhos de coisas tremendas que Deus fez, milagres, transformação, cura, libertação, gente que estava com a corda no pescoço, tirou a corda do pescoço, gente que era dependente disso, daquilo, que foi liberto, gente, tanta coisa que a gente ouviu aqui. A gente está falando de um cristianismo com Cristo, de um Cristo que ouve a nossa oração, que fala conosco, que visita a nossa alma, que eu posso viver com Ele cada dia e que eu posso ter segurança, não apenas da graça, mas da vida eterna, porque Jesus testifica no nosso coração que nós somos filhos dEle e que Ele está preparando um lugar eterno para nós. A gente está falando de um cristianismo com Cristo, de um Cristo que ouve a nossa oração, que fala conosco, que visita a nossa alma, que eu posso viver com Ele cada dia e que eu posso ter segurança, não apenas da graça, mas da vida eterna, porque Jesus testifica no nosso coração que nós somos filhos dEle e que Ele está preparando um lugar eterno para nós. Quando a gente vive um cristianismo cheio de crenças, quando a gente vive um cristianismo cheio, quem sabe, de liturgias, mas a gente não vive um cristianismo onde a graça de Deus está fluindo na nossa vida, onde o poder de Deus está falando ao nosso coração, onde os milagres de Deus não estão acontecendo no nosso dia a dia, então, queridos, nós estamos vivendo um cristianismo incompleto. Falta Jesus, falta o batismo e falta o Espírito Santo na nossa vida. Mas quando a gente vive essa experiência, que é uma completa experiência, uma só, mas completa, a gente vai ver o poder de Deus fluindo na nossa vida e fazendo transformação no nosso dia a dia. Há muito mais que Deus quer fazer na tua vida. Há muito mais que Deus quer fazer na tua vida. E eu acho que um dos grandes problemas que eu e você vivemos é acomodação. A gente se acomoda com o rótulo e fica feliz com o rótulo. Às vezes a gente busca um pouquinho mais, quem sabe, e a gente tenta ter um conhecimento um pouquinho melhor, ou uma prática litúrgica A ou B, mas Deus quer fazer muito mais na nossa vida. Ele quer que você conheça Jesus, o seu propósito, o seu poder, a sua graça, que você firme pactos com Ele, com o seu povo, e na medida em que essas coisas vão acontecendo, queridos, que coisa tremenda é ser cristão. Eu não tenho a solução para todas as coisas, eu não tenho, mas eu sei quem tem, e eu vou buscá-lo. Agora eu quero viver um cristianismo completo, e você?